Queridos, qual foi a pessoa mais importante com quem você teve a oportunidade de sentar à mesa? Lembre aí. Pessoa mais importante que você teve a oportunidade em algum momento da sua vida, da sua história, de sentar à mesa, compartilhar uma refeição, um almoço, um jantar, tomar um café, estar ali junto com aquela pessoa. Quem foi a pessoa mais importante? Eu vou contar uma história. Eu morava em Orlando na década de 90 e recebi um convite para um jantar, aqueles jantares políticos que são vendidos o ingresso e alguém com muita grana compra para apoiar um determinado candidato. E naquela época, o candidato ao governo da Flórida era o filho do presidente, do futuro presidente, como haveria de acontecer, da família Bush. E aí me deram esse ingresso. Havia um presbítero na igreja que eu pastoreava, que era um presbítero que era muito bem situado lá, recebeu um ingresso para ele, e apesar de ser um ingresso personalizado, se a pessoa recomendasse e se responsabilizasse, outra pessoa poderia substituí-lo. Ele me deu de presente. E assim, eu não fui nem tanto pelas personalidades, mas o jantar prometia. E quem me conhece sabe que eu não perco uma oportunidade como essa. E aí eu sentei, mas foi uma decepção, porque era a última mesa redonda, perto da entrada dos banheiros. Eu não sei se você já sentou perto da entrada dos banheiros. Às vezes, quando alguém oferece para a gente esse lugar, não tem o que fazer, né? Mas você sabe que é o lugar mais bem frequentado e não necessariamente o mais aromatizado. E eu fiquei lá, junto com outras pessoas que estavam, assim, digamos, não tão bem situadas na escala social para estar lá na frente, perto do palco. Para minha surpresa, em determinado momento, depois de um pequeno show que teve lá, que abriu as portas, de repente eu vejo, entrando pela porta que ficava ao lado da porta do banheiro, uns sujeitos altos, fortes, do serviço secreto. E passou assim, pertinho de mim, o futuro presidente dos Estados Unidos, Bush filho, não o pai. E eu vi ele bem pertinho de mim, assim. E eu disse, mas se eu sentasse com ele, seria uma honra muito grande. Mas ele foi sentar na mesa lá da frente. Foi a autoridade mais importante com quem eu quase sentei à mesa. Porque tem gente que a gente sentou à mesa, mas tem gente que a gente quase sentou à mesa. A gente se sente honrado pelas pessoas que a gente senta à mesa e fica eventualmente sonhando com, de repente, sentar à mesa de alguém. Com ele eu não tinha nenhum sonho, não. Mas será que ele passou pertinho? Eu fiquei imaginando se eu tivesse a oportunidade de sentar ali ao lado dele. Eu estou contando essa história porque a história que eu vou trazer para vocês, para a nossa reflexão hoje, é uma história de alguns que sentaram com aquele que é a autoridade mais importante do universo e outros que quase sentaram com ele. E a diferença entre um e outros foi a disposição e a condição de sentar, o direito de sentar. Para isso eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 15, a partir do verso 15. E eu gostaria de contar essa história porque nós temos um grande privilégio hoje à noite, que é sentar à mesa junto àquele que já foi louvado aqui como sendo aquele que parte o pão e serve o vinho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nessa história, existem alguns personagens que quase sentaram com ele, aqui representado na parábola, e outros que sentaram e desfrutaram daquela grande ceia que está aqui registrada em Lucas capítulo 14, verso 15 em diante, a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu um grande banquete, uma grande ceia, e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te
que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saí depressa para as ruas e becos da cidade e traga agora os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Então respondeu-lhe o Senhor: sai agora pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O que isso significa? O que significa essa palavra? Vamos orar e vamos pedir a Deus a iluminação, e Ele certamente vai nos dar a clareza. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, peça a Deus que Ele fale ao seu coração, que você entenda essa palavra como sendo a palavra do Senhor para você. Ó Deus amado e querido Pai, na Tua santa e bendita presença, todos nós nos colocamos agora para Te cultuar, porque fomos convidados. Na verdade, nós sentimos o privilégio de estar aqui, porque reconhecemos quem Tu és, que não há nenhum outro tão glorioso, tão majestoso e ao mesmo tempo tão acessível, tão gracioso e bondoso, a ponto de nos honrar com a Sua presença e também nos fazer sentir o privilégio de estar aqui. Mas sabemos que Tu és o completamente outro, o Santo, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. E quem somos nós, ó Pai, para sentar à mesa contigo, para ouvir a Tua voz, para conviver contigo? Nós somos fracos e limitados, somos pecadores, apesar de sermos filhos e filhas. E por isso, nesta hora, a nossa mente limitada pode facilmente não compreender a Tua palavra se o Senhor não nos esclarecer. Abre o nosso entendimento, Senhor, ilumina a nossa alma e fala conosco. E Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque assim Te oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, essa parábola é contada apenas por 2 dos 4 evangelistas, Mateus e Lucas. Mateus tem um pequeno detalhe que eu vou deixar para o final, que acrescenta a essa versão de Lucas, mas é Lucas que nos ajuda a compreender melhor por que que, ouvindo tais palavras, um daqueles que estavam perto de Jesus, como diz o verso 15, perguntou, ou melhor, lhe disse que bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Para você compreender por que que essa pessoa tomou essa iniciativa de dizer essa expressão e provocou Jesus a contar essa parábola, é preciso que você olhe o verso 7 ao verso 14 anterior a esse texto. Porque lá Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, e aí ele propôs uma outra parábola. E a parábola que ele propôs foi dizendo assim, que quando por alguém tu fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele, te diga, dá o lugar a este, e então irás envergonhado ocupar o último lugar. Da mesma maneira, disse Jesus, que pelo contrário, quando tu fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, senta-te mais para cima, ser-te-á uma honra diante de todos os mais convidados, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Ele disse também ao que o havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos, que são ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convides e tu sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te, e a tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. É justamente por causa dessas palavras, um tanto quanto enigmáticas, que alguém então diz, então bem-aventurado é aquele que vai comer pão na glória celeste. Na verdade, o que Jesus estava dizendo aqui é que esse banquete, obviamente,
É diferente daqueles banquetes que nós fazemos, em que nós convidamos os nossos amigos, em que nós convidamos os nossos parentes, em que nós convidamos as pessoas que fazemos questão de que elas estejam conosco por terem algum relacionamento. Esse banquete é um banquete diferente porque ele também não tem a ver com pessoas conhecidas, todas elas que estão presentes. Tanto é que ele diz e adverte que se você chegar lá, não ocupa os primeiros lugares, porque por não saber que há convidados mais importantes, você pode ser removido e colocado na última fileira. Portanto, o contexto aqui não é de um ambiente entre amigos ou entre irmãos que se conhecem, mas um convite que não diria que é impessoal, mas é um convite generalizado, e um convite generalizado que pode ser aceito por uns ou por outros. E, portanto, é um grande privilégio que alguns aceitem, embora todos sejam convidados. É justamente por conta desse contexto que nós podemos dizer que essa parábola que Jesus então conta, que é a parábola da grande ceia, quando ele diz que certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos, não se trata de um jantar normal entre amigos, mas simboliza algo muito maior. Simboliza aquele convite irrecusável que Deus nos faz para conviver com Ele. É o convite da graça. Não é um convite de uma refeição normal, é um convite de uma convivência eterna. Não é um convite para comer um alimento normal. É um convite para ser suprido pela graça do acolhimento e da bênção de Deus para sempre. A ideia da parábola, portanto, é a ideia do convite irrecusável. Se eu tivesse que colocar um título nessa minha mensagem, seria este: o convite irrecusável. Porque a ênfase da parábola aqui, sim, Jesus conta, é como pessoas que foram convidadas recusaram e como o dono da festa fez um convite irrecusável. E por que esse convite é irrecusável? Dê uma olhadinha aqui no verso 17, quando chegou na hora da ceia e com a mesa já pronta, como era costume, ele mandou avisar a todos aqueles que previamente haviam sido contactados que tudo já estava preparado. E como diz o texto, 3 desculpas foram dadas por pelo menos 3 convidados que ele nomeia aqui. Um disse que tinha comprado um campo e precisava vê-lo. Ora, se ele tinha comprado um campo e precisava vê-lo, obviamente ele poderia ver em qualquer hora e não precisava ser naquele instante, porque o campo já tinha sido comprado, já era dele. Se ele tivesse dito pelo menos, olha, eu estou na viabilidade de comprar um campo e preciso vê-lo para fechar o negócio, talvez a desculpa fosse plenamente aceitável. O segundo diz que ele comprou 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo-te que me tenhas por escusado, está no verso 19. Ora, se as juntas de boi foram compradas em número de 5, esse convite certamente deve ter sido antes da compra destas juntas, porque ninguém compra 5 juntas de bois sem experimentá-las. Na verdade, era uma desculpa desculpável, não havia justificativa. E o terceiro é casei-me e por isso não posso ir. Os casamentos naquela época duravam dias, o que significava que, certamente como os casamentos dos dias de hoje, não eram agendados de um dia para o outro, porque precisava de toda uma preparação. Perceba que essas desculpas que eles dão provocam uma ira muito grande ao dono da casa, verso 21, quando o servo volta, dizendo que ninguém havia saído ou ninguém tinha aceitado o seu convite. Ele então toma uma decisão, e é uma decisão esdrúxula, completamente estranha. Ele diz: saia depressa para todas as ruas e becos da cidade e traga para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Todos eles estão dentro da categoria dos invisíveis, aqueles que não são nomeados, que não são os preferidos, que não são necessariamente aqueles preferíveis para sentar à mesa. Eles são aqueles que ainda nos dias de hoje a gente passa na rua e pode até nem perceber, os invisíveis, como a gente chama. No entanto, quando ele faz isso, ele radicaliza o seu convite. A ideia é que ele deixa de jantar com aqueles que tiveram o privilégio, mas não aceitaram, para jantar com aquele que não teve o privilégio, mas uma vez convidado, passa a ter o privilégio de jantar com o dono da casa. O servo vai, volta,
diz: está tudo preparado, mas ainda falta lugar. E então ele toma uma decisão ainda mais radical, que não é de convidar, mas é de convocar. O texto diz que depois lhe disse o Senhor: Senhor, está feito como mandaste, ainda há lugar. E ele então respondeu: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Como todos nós sabemos, parábolas são figuras de linguagem. Nós não precisamos interpretar cada elemento, cada linha, cada expressão, procurando um significado. O significado é o geral, aquilo que a gente chamava na infância de qual é a moral da história. Pois bem, qual é a moral da história? A moral da história é que há um convite feito que deveria jamais ser recusado, por motivo algum. Daí porque as desculpas que são dadas são tão vazias que não justificam a ausência. Mas uma vez recebendo o convite, sendo recusado, o dono da casa tem tanto desejo, vontade e prazer de ter a sua casa cheia, a sua mesa completa e a sua refeição desfrutada por qualquer e todo convidado que ele convidar, que ele chama os inchamáveis, se assim existisse a expressão. Os que teriam motivos para serem recusados, mas não recusaram, diferente dos outros que tinham motivos para não recusarem e recusaram. E mais, ele não somente chama, mas ele usa do seu poder, da sua persuasão, da sua autoridade para convidar e, mais do que isso, para convocar até mesmo aqueles que eventualmente não gostariam de ir. Aqui nós estamos diante de uma expressão muito clara de um desejo do dono da casa de ter pessoas ao seu redor, de encher a sua casa com convidados, de compartilhar a ceia que ele preparou, deixando que aquelas pessoas usufruam de maneira plena do convite que ele fez. Essa linguagem com tintas fortes, com expressões fortes, vai e obriga, irado e assim por diante, mostram não um problema de temperamento, de uma pessoa que é violenta, mas de uma pessoa que fica profundamente frustrada, porque tendo feito um banquete para os seus mais próximos, eles recusam. E até aqueles que eventualmente ninguém convidaria, ele se vê obrigado a convidar. No contexto geral do texto de Lucas, antecedente e depois, você percebe que o que ele estava falando era do convite da graça de Deus. Aquele convite irrecusável. Do Deus que prepara um banquete, o banquete da vida, que concede para a gente não somente saúde de corpo, mas saúde de alma, provisão para as nossas necessidades, direção para as nossas decisões, proteção nos nossos caminhos, o Deus dos grandes feitos da nossa vida e, ao mesmo tempo, o Deus detalhista das pequenas ocasiões e circunstâncias do dia a dia, do cotidiano da nossa existência. Esse Deus que está aqui convidando, representado nesta personagem que Jesus usa como centro das decisões que são tomadas, é o Deus que faz convites irrecusáveis, que não pode ser relativizado por coisas do dia a dia, por mais importantes que sejam, como um casamento, como um negócio ou qualquer outra coisa. O Deus que precisa ter a prioridade, o primeiro lugar, diante da graça do seu convite, da excelência do seu convite, da especialidade do seu convite. Porque, afinal de contas, quantos de nós já não mudaram a sua agenda dependendo de alguém que nos convidou para determinada coisa? Quantos de nós, por mais sérios que sejamos com a nossa agenda, não demos um jeito de ir para um lado e ir para o outro, a depender de quem nos convida, e justificar para uma esposa, um esposo, para um amigo, dizer assim: esse convite eu não posso recusar. E por que não posso recusar? Porque a pessoa que o fez é especial, por alguma razão. Aqui ele está dizendo que, no entanto, há pessoas que recusam esse convite, não compreendem o privilégio de estarem no banquete que está posto e está preparado, que relativizam não a sua agenda, não as suas prioridades, mas relativiza a pessoa que convidou, que é nada mais, nada menos do que a figura mais importante da vida, que é o próprio doador de vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você só entende isso de maneira plena quando você percebe, por exemplo, que logo depois Jesus fala sobre o serviço de Cristo que exige abnegação. Abnegação
não é apenas você renunciar ao que lhe sobra, é você renunciar ao que é necessário, renunciar inclusive a si mesmo. Ele estava falando que em determinado momento era preciso que as coisas fossem relativizadas não na direção da nossa conveniência, mas na direção da absoluta ausência de motivos para recusar quando Deus nos convida para sentar à mesa, pelo privilégio que é sentar à mesa com Deus. Razão porque ele pede para que aquele homem saia depressa, encha a sua casa dos invisíveis, pobres, aleijados, cegos e coxos, e quando nem mesmo eles conseguem preencher todos os lugares, ele manda para que todos possam ir aos atalhos e os caminhos e obrigar todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Para fazer o contraste, diz ele no verso 24, com aqueles que recusaram. Por isso ele diz: eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Quando a gente conhece a história, como Jesus desenvolveu o seu relacionamento com aqueles para quem ele veio, lembra de João capítulo 1, verso 11, veio para o que era seu, os seus porém não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele estava falando daqueles judeus religiosos para quem ele foi enviado como Messias prometido. E quantas vezes, ao longo da vida de Jesus, registrada nos evangelhos, esse convite para sentar à mesa e para gozar da comunhão com Deus, por meio de Jesus Cristo, lhes havia sido feito. Quantas vezes? Lembre, por exemplo, das muitas vezes em que Jesus disse: vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra das vezes que, inclusive, ele chorou diante de Jerusalém, dizendo: ah, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu roguei para que tu escutasses os profetas e tantos que vieram antes de vós, vós porém os matastes. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os pintinhos para ter no aconchego das suas asas a cada um de vocês, e vocês recusaram. Lembra quando, por exemplo, é dito que se os milagres que Jesus houvera feito em Cafarnaum, por exemplo, fossem feitos em Sodoma e Gomorra, os de Sodoma e Gomorra se converteriam, quanto mais obrigação não teria diante dos milagres feitos por Jesus que os de Cafarnaum se convertessem. A história de Jesus com aquele povo é uma história de rejeição, é uma história de recusa pelos motivos os mais absurdos possíveis. Ele se faz Deus, ele quer ser maior do que Moisés e tantas outras coisas que no fundo era uma recusa clara da pessoa de Jesus como Senhor, Salvador e o Messias prometido. E eles conheciam de que essa recusa seria fatal para eles. Eles sabiam que, num determinado momento, nenhum daqueles homens convidados, inclusive eles, teriam o privilégio de provar a ceia. Mas eis que a ênfase que Jesus faz não é sobre a recusa. Se você prestar atenção, a ênfase que Jesus faz é sobre a perseverante oferta de convivência, de convívio e de acolhimento que ele insistentemente faz, pelo menos em 3 momentos diferentes. Primeiro, para aqueles que, em tese, a ceia foi preparada para eles. Segundo, para aqueles que, mesmo sendo invisíveis, mas estavam mais acessíveis e poderiam ser convidados e atender o convite. E terceiro, para aqueles que estavam no meio da rua e eram forçados a ir para a ceia. Tudo isso fala de persistência. A Bíblia diz, quando Jesus fala com aquela mulher samaritana em João capítulo 4, que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é para isso que Jesus veio, para coletar adoradores que o adorem em espírito e em verdade, convidá-los à ceia, à convivência, ao convívio, à comunhão, ao acolhimento. Eis que nós estamos diante dele, e nós somos e estamos fazendo parte do número daqueles que ouviram o convite irrecusável da sua graça. Mas eis que há um detalhe em Mateus que chama muita atenção. E se você puder ir para o texto de Mateus, que é paralelo a esse, e que se encontra no capítulo 22, a partir do verso 1, você vai ver a mesma descrição com os mesmos passos do capítulo 14 de Lucas. E no final, acontece alguma coisa interessante.
Leia comigo a partir do verso 9, para você pegar o fio da meada. Diz assim, 22, 9. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas, a festa, a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Já estamos entendendo que isso aqui foi depois do terceiro convite que ele fez. Então estamos pegando do final lá do texto de Lucas. Pois bem, Mateus completa. Entrando, porém, o rei, olha, descobrimos por Mateus que não era um anfitrião qualquer, era o rei. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, que estava mal trajado para a ocasião. E então ele perguntou: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele então emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ele termina com a famosa frase: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que o completo texto de Mateus ajuda-nos a entender? Que apesar desta oferta de Jesus, do rei, ser graciosa, perseverante, acolhedora, fraternal, no entanto, é para todos, mas especialmente para todos que estão vestidos de uma veste que nem todos estão devidamente preparados para vestir. O que significa essa veste nupcial? E por que mesmo convidado, chamado, isso o desqualificou para permanecer no banquete? A Bíblia nos diz que o convite de Deus é gracioso, mas é condicional. A Bíblia nos diz que Deus convida pela pregação do Evangelho a todos quanto ouvirem a pregação do Evangelho a aceitarem o convite do acolhimento. Mas essa aceitação precisa de um revestimento, de uma veste espiritual chamada fé. A fé que provoca a justiça de Deus imputada ao homem, que qualifica o homem para estar na presença de Deus. Esta é a mesma razão porque Paulo, quando nos lembra sobre a ceia do Senhor, diz que esta ceia é para todos aqueles que, tendo nascido de novo, fazem parte do povo de Deus, o povo da aliança. Porém, examine-se o homem para poder comer do pão e para beber do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come juízo para si. Perceba que novamente a mesma dinâmica acontece. Um convite é oferecido, gracioso, para que todos escutando possam recebê-lo. Mas é necessário que, apesar de ser para todos, não seja para qualquer um que não tenha a condicional de confiar na pessoa daquele que convida e ser revestido da veste da justiça de Cristo que o prepara para estar na presença de Deus. Deus nos convida a todos, mas Deus coloca condições. E a principal e irrecusável condição é: todo aquele que vier precisa confiar em mim como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Nós somos convidados a participar dos vários convites que Deus nos dá, mas não pela nossa justiça própria. Nós somos os cegos, nós somos os coxos, os aleijados, os invisíveis. Nós somos aqueles que não eram os primeiros convidados. Os primeiros convidados eram os filhos da antiga aliança, veio para o que era seu. Nós somos como ramos de uma oliveira enxertada na verdadeira oliveira, original. É graça de Deus quando Ele nos convida para ser enxertados, mas para sermos enxertados é preciso confiar naquele que nos convida para fazer parte do grande banquete. A veste nupcial precisa estar sobre nós. A veste nupcial significava honra para a ocasião, para quem convidava.
Afinal de contas, assim como nós, nos convites modernos, costumamos dizer para as pessoas qual é a veste, o dress code, o código de vestimenta que normalmente se deve usar, para não desonrar os demais convidados, mas principalmente o anfitrião, assim também nesse convite da graça. Existe um dress code, existe um código de vestimenta. Eu não posso chegar com as minhas supostas justiças próprias, com as minhas possíveis boas obras, e chegar e dizer, aqui eu tenho o direito de sentar, porque eu não tenho, nem você tampouco. Nós somos convidados por graça, e a única condicionante que Deus coloca é que confiemos apenas no convite, e na boa vontade e graça daquele que nos convida. Que não olhemos para nós e digamos assim, sou importante, olha só, Deus me convidou, Ele está honrado em me ter. De fato é o contrário. Sou eu que fico honrado em Ele me convidar. E o nome disso é justamente confiança naquele que convida. O arrependimento dos próprios pecados e a confiança em Jesus Cristo é o que me qualifica para sentar à mesa junto com meu Pai, nesse banquete presente da sua presença atual e no banquete eterno da sua bodas do Cordeiro. Mais uma vez nós somos convidados nesta noite, a ouvir a palavra, a sermos acolhidos por Deus, a sermos abençoados por Deus, a participarmos da ceia do Senhor. Para ser absolutamente sincero, nenhum de nós deveria estar aqui. Em vários momentos anteriores, nós recusamos esses convites. Em vários momentos nós colocamos juntas de bois, casamentos e grandes negócios no lugar de Deus. Em vários outros momentos nós dissemos que Deus podia esperar. Em vários outros momentos dissemos que Deus não era o mais importante. Ele poderia, irado, dizer, estão então definitivamente excluídos. Mas veja que maravilha, mesmo entristecido pela nossa recusa, Ele insiste. E aí nos tornamos aqueles que nas vielas e caminhos são chamados às vezes por circunstâncias as mais difíceis, mesmo contra a nossa aparente vontade e resistência contra Deus, para sentar ao banquete. Quantos de nós, como eu costumo dizer, foram perseguidos por Deus tanto tempo? Quantos de nós resistimos e Deus rodeou, até que convenceu pelo seu Espírito o nosso coração, por amor a nós, não porque nós merecíamos, mas por graça e misericórdia, de não desistir de nós no primeiro não que demos para Ele. Quantos de nós? Quantos de nós ainda hoje, sentados à mesa, trocamos a veste nupcial da justiça de Cristo, baseada na fé, por supostos méritos humanos, quando queremos viver dignamente diante do Cordeiro, diante do Rei da festa, quando na verdade não temos dignidade alguma, é só Ele que nos veste dessa veste nupcial, que é a justiça de Cristo. Quantos de nós? E quantos de nós, apesar disso, não são retirados da festa e jogados no lugar exterior para sofrer, como diz o texto, choro e ranger de dentes? Quantas vezes Deus misericordiosamente nos mantém ao redor da mesa, porque Ele tem propósito gracioso? Quantos de nós, se fosse pela avaliação simples de crédito e débito no dia de hoje, não teríamos direito de sequer estar aqui dirigindo a palavra a Deus, e apesar disso, Ele nos mantém na sua presença, por causa das vestes nupciais do Cordeiro, a justiça de Cristo que em nós foi revestida. Quantos de nós? Queridos, a nossa vida não é apenas 2 colunas de contabilidade, em que nós colocamos de um lado todas as coisas supostamente boas que nos dariam crédito diante de Deus, e do outro lado as coisas ruins que tirariam esse crédito. Existe uma terceira coluna, e essa terceira coluna é que a cada dia, quando o nosso débito é bem maior do que o nosso crédito, a justiça de Cristo credita diariamente na nossa conta um dia a mais de vida. Ao mesmo tempo que tira o débito de uma vez por todas, quando aquele balanço é consolidado, a cada dia coloca o crédito na nossa conta, e aquele crédito chamado misericórdia. Quando Ele renova a chance de sentar à mesa, de usufruir do banquete,
de ser não apenas chamado, mas ser também escolhido. Se nós não conseguimos usufruir dessa verdade, é porque, na verdade, nós de fato não merecemos estar no banquete. Nem no banquete da presença de Deus, presente, atual, nesta vida, nem naquele banquete das bodas do Cordeiro. Quando não o pastor Robson, nem nenhum ministro, mas o próprio Senhor haverá de partir o pão e servir o vinho, e nós estaremos lá pela graça e misericórdia de Deus e exclusivamente por isso. Que atitudes práticas nós deveríamos aprender com essa história? Primeiro, discirna os convites que Deus tem lhe feito. Não somente o primeiro de todos para pertencer a Ele, mas também os outros tantos que Deus lhe dá, em que Ele renova a misericórdia dEle, a graça dEle, para você sentar à mesa, mesmo depois do pecado, mesmo depois da rebelião e da desobediência. Quando Deus não diz para você de novo, você já prestou atenção que Deus nunca diz na sua palavra de novo? De novo, digo eu, diz você, quando as pessoas falham contra nós, mas Deus não. Discernir os convites de Deus, às vezes eles estão imperceptíveis. São pessoas que nos encontram nas ruas e nas vielas. São circunstâncias que às vezes nos fazem doer e sofrer. E é a maneira carinhosa de Deus nos trazer para junto do banquete. Discirna os convites de Deus. Não os troque por qualquer outra coisa. Imagina dizer a Deus, não, Deus, hoje não. E esse ser o dia, o último da sua existência. Imagine você dizer a Deus, não, hoje não, porque eu tenho juntas de bois para experimentar, um casamento para usufruir, ou um negócio para realizar, e de repente Deus dizer, louco, hoje mesmo te pedirão conta da tua alma. Imagine a suposta pretensão de eu dizer, hoje não, para Deus, sem saber se hoje é o meu último dia. Discirna, não troque e usufrua. Eu fico sempre imaginando que, como eu contei aquela historiazinha de ter visto um presidente dos Estados Unidos passar perto de mim e imaginar como seria um privilégio sentar à mesa dele e conversar com ele. Imagine quão privilégio ainda maior será estar à mesa do Cordeiro. E ele desenrolar a história da sua vida pela perspectiva dele. Você gostaria de entender melhor certas coisas na sua vida? Quem sabe naquela eternidade que não terá fim, você reverá ou revirá a sua vida da perspectiva de Deus, e coisas que você não entende hoje, talvez você vai entender depois. As circunstâncias que você não percebeu, a mão invisível do Senhor segurando a sua existência para que ela não fosse tragada pelo mal. Os livramentos e as bondades que o Senhor manifestou na sua vida. Imagine que privilégio. Imagine que privilégio ter 2 lugares à direita, Abraão, 3 lugares à esquerda, Paulo. Imagine bater um papo com Moisés e ele contar como foi no alto do Monte Sinai. Porque eles serão seus irmãos e suas irmãs em Cristo, os grandes heróis da fé, muito maiores do que qualquer presidente de qualquer país desse mundo. Que privilégio! Mas ali no centro da mesa, você terá o Cordeiro de Deus, próprio Jesus, que estará celebrando um casamento com a igreja, sua noiva, que não terá fim, e você faz parte desse casamento. Que privilégio! Como dizer hoje, não, Senhor, hoje não. Eu tenho uma junta de bois, eu tenho um negócio, eu tenho um casamento, eu tenho outras prioridades. Como dizer hoje isso? Usufrua do privilégio, discirna os convites de Deus, compreenda sua ausência completa de mérito e se alegre pelo convite de fazer parte dessa ceia, porque é exatamente isso que Deus deseja nessa parábola ensinar a cada um de nós. Que tal agora celebrar? Quando éramos pequenos lá em Campina Grande, minha mãe, de maneira costumeira, como as mães fazem com as crianças pequenas, quer dizer, faziam, não sei se hoje ainda fazem. Naquela época elas diziam assim, como em casa para não me matar em vergonha na casa dos outros.
E ela preparava um lanchinho ali, que era para a gente aguentar a fome até chegar a hora do jantar. Porque a pior coisa que tinha era a gente matar pai e mãe de vergonha comendo antes do tempo. Nessa festa, o nosso Pai não dirá: coma antes, para você não me matar de vergonha. Ele nos dá o pão e o vinho, mas não para antecipar o banquete, mas para nos dizer: terá muito mais, terá muito mais. Usufrua aqui do muito que eu já lhe dou, mas prepare-se para o muito mais que Deus tem para você. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ele chamou um convite irrecusável. Você atendeu, usufrua e fique na antecipação do que Deus tem para você. Amém? Curva a sua cabeça, vamos celebrar juntos? Agradeça a Deus pelo convite. Relembre quando começou. Relembre como foi. Eu me lembro da data, do lugar, quando tudo isso passou a fazer sentido para mim. Relembre. Se ainda não aconteceu, quem sabe é hoje. Quem sabe é hoje o convite que Deus está lhe fazendo, para que você participe do banquete, para que você participe do jantar, cuja pessoa mais importante é Ele mesmo. Ao relembrar, celebre as muitas vezes que você foi reconduzido ao banquete, à presença do Rei, mesmo não tendo mérito, mesmo dizendo hoje não. Celebre porque isso é graça e misericórdia. Ó Deus amado, nós te louvamos e te bendizemos, porque o convite foi irrecusável, irresistível a tua graça. E tão irresistível a tua graça que o Senhor tem nos sustentado junto a ti até hoje. E certamente nos sustentará junto a ti até aquele dia, quando tu virás dos céus e não celebraremos este banquete aqui na terra, mas na tua própria presença. Ó Deus, a despeito das muitas vezes que dissemos hoje não, e recusamos os convites da tua graça, nós queremos te agradecer porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor nos marcou com o selo do teu Espírito, escreveu o nosso nome no livro da vida, de onde jamais ninguém pode apagar. O Espírito que jamais ninguém terá condição de retirar de nós, que é selo e é penhor da nossa salvação. Louvado seja o teu nome, Pai, porque as vestes foram vestidas, mas ajuda-nos a celebrar e a usufruir da tua presença, sem desculpas, sem meio termos, sem corações dobres. Ajuda-nos a estar no banquete por tua causa e pelo teu convite irrecusável. É assim que nós te agradecemos e te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.